princípio para a lei, e aí acho que é mais se a gente abrir para o debate. Então, tem o mapa da violência, que é uma pesquisa que, a partir de dados do IML, da Secretaria de Segurança Pública, contabiliza as mortes. Em 2015 foi feita uma pesquisa específica com recorte de gênero. E eles encontraram, são dados de 2013, que aconteceu em 2013 4.762 assassinatos de mulheres, sendo que desses 4.762, 50,3% foram cometidos por familiares, e em um terço desses casos, 33%, o assassinato foi praticado pelo parceiro ou ex-parceiro. De 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875. O que acontece com essa questão dos feminicídios? A gente tinha uma ascensão constante. Com a Lei Maria da Penha, que foi funcionada em 2006, teve uma queda pequena e depois os homicídios de mulheres negras aumentaram muito. E aí, o que explica isso? Tem várias conclusões que a gente pode chegar a partir desse número. Uma delas é que a Lei Maria da Penha não está funcionando muito bem para todo mundo. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para os dados sobre a rede de atendimento às vítimas de violência, a gente vai falar sobre o feminicídio daqui a pouco. O feminicídio, basicamente, você tem um crime de homicídio e foi criada uma nova hipótese de homicídio qualificado, que é quando ele é praticado em razão da condição de mulher da vítima. E aí, o que acontece nesse caso? Você tem um aumento de pena e você tem também a inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos, o que significa que o agente vai ter mais dificuldade para progredir de regime na pena dele. Então, basicamente, o feminicídio, a partir do momento que ele foi incorporado na legislação, a gente teve um aumento da punição. E aí, por que tem muita gente, mesmo dentro da esquerda, mesmo dentro da militância, que se coloca contra uma lei como essa? Porque só a punição não resolve. Isso significa que a gente não tem que lutar pelo reconhecimento por parte do direito penal de que as mulheres estão morrendo por serem mulheres? Não necessariamente, porque a gente não tem que lutar pelo reconhecimento, por exemplo, dos crimes contra o patrimônio. Quando uma pessoa sofre um roubo, ela não precisa justificar para a polícia que ela sofreu aquele roubo porque ela não fez nada para provocar. E um dos problemas da forma como foi colocada a questão da inclusão do feminicídio é que depende de prova. Então a acusação vai buscar provar que o agente agiu com a motivação de discriminar aquela mulher em razão da condição de mulher ou agiu num contexto de violência doméstica e familiar. E a defesa vai tentar provar que a morte não foi por causa desse tipo de motivo. Então acaba ficando uma discussão que vai ficar no tribunal quando o crime já aconteceu e a mulher já morreu. Então o grande problema é a gente reduzir a nossa luta só ao aumento de penas e a mais punição. A gente tem que buscar o reconhecimento judiciário, mas a gente tem que entender as limitações desse mecanismo. Eu trouxe mais algumas coisas interessantes. Então a gente tem que o feminicídio é quando você tem violência doméstica e familiar, ou menosprezo, ou discriminação à condição de mulher. Aí tem a primeira treta. Qual que é a primeira treta? Na hora que a lei vai definir o que é o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, na hora de redigir a lei, foi tirado o termo gênero por uma exigência da bancada evangélica, e no lugar de gênero entrou discriminação em razão de condições relacionadas ao sexo feminino. O primeiro problema que a gente tem com isso é que as mulheres travestis e transexuais não vão poder ser protegidas por essa lei. Então, uma mulher transexual que sofre uma violência e é assassinada em razão da sua condição de mulher transexual, o agente não vai ser punido pela lei do feminicídio. Isso aconteceu por quê? Porque a gente tem um lobby de uma bancada evangélica que quer sempre retirar qualquer termo gênero de qualquer tipo de legislação e sempre reduzir a questão ao sexo biológico.
quê? Porque aí a gente deixa de levar em consideração e discutir todas as construções sociais que tem em torno de ser mulher, de ser homem, de ser as várias formas de ser mulher, de ser homem que tem na nossa sociedade. A redação original da lei era: denomina-se o feminicídio a forma extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher, quando há uma ou mais das seguintes circunstâncias. Aí enumerava as circunstâncias de violência doméstica e familiar e de discriminação de gênero. Então a gente teve, nesse processo do Congresso, um empobrecimento muito grande da lei. E isso é um prejuízo. Isso tem que fazer a gente refletir também sobre o Congresso que a gente tem e a importância de a gente ter mais mulheres na política para que a gente não tenha esse tipo de baixaria sendo aprovada com tanta frequência.